No dia 19 de dezembro de 2025, o objeto interestelar 3I Atlas fez a sua maior aproximação do planeta Terra. No mesmo dia, durante uma conferência de imprensa, o presidente russo Vladimir Putin chegou a dizer que o 3I Atlas era uma arma secreta deles, preparada para ser utilizada no momento certo. Quase no mesmo segundo, ele desmentiu isso, dizendo se tratar apenas de uma brincadeira. Mas será mesmo? Além disso, o que teria levado um líder mundial a falar abertamente sobre esse objeto interestelar, quando, ao que parece, todos os demais líderes preferem se manter em silêncio sobre ele? Bom, antes de pularmos diretamente para as declarações de Putin sobre esse viajante de outra galáxia, primeiro temos de entender o contexto no qual ele estava falando. A Conferência de Imprensa Anual da Rússia. Como o próprio nome já indica, essa conferência acontece anualmente na Rússia desde o início dos anos 2000, na qual centenas de jornalistas e cidadãos comuns podem fazer perguntas a Vladimir Putin sobre os mais variados assuntos. Seja uma pergunta sobre a guerra da Ucrânia, algo sobre a política russa, ou até mesmo sobre uma invasão alienígena, está tudo liberado para ser questionado. Quer dizer, pelo menos teoricamente. A ideia aqui é justamente passar a mensagem para todo o país de que o seu líder, Vladimir Putin, está ali para ouvi-los e respondê-los, sendo que nenhum problema é grande ou pequeno demais para ele. Por exemplo, nessa edição de 2025, que aconteceu no dia 19 de dezembro, um menino perguntou a Putin se ele gostava de se disfarçar para andar por Moscou sem ser reconhecido e ver o que acontecia no país. Putin responde que sim. Às vezes, ele realmente fazia isso. Já em outra ocasião, um jovem aproveitou o momento para pedir a sua namorada em casamento em rede nacional, para logo depois perguntar ao presidente sobre o apoio financeiro a famílias jovens. Ao todo, o governo russo recebe milhões de perguntas de diferentes pessoas espalhadas por todo o país. É claro que não há como Putin responder a todas as perguntas em um período de apenas 4 horas. Mas ele sempre acaba passando pelos mais variados assuntos, dentre eles o 3I Atlas. A pergunta sobre o 3I Atlas foi feita não por um cidadão comum, mas sim pela jornalista russa Kristina Smirnova. Assim que teve a oportunidade, Kristina se dirigiu ao presidente dizendo: "Tenho uma pergunta sobre o objeto em comum 3I Atlas, que está se aproximando da Terra. Minha pergunta é a seguinte: o que os serviços de inteligência informam a vocês? Há realmente indícios de origem artificial?" Essa, com certeza, é a pergunta que muitos queriam ter a oportunidade de fazer diretamente para líderes de Estado. Antes mesmo dele responder, outro jornalista gritou da plateia que, se o senhor acredita que sejam alienígenas, é só piscar o olho esquerdo. Putin não desviou da resposta. Na verdade, ele respondeu que: "Kristina, eu lhe direi, mas isso deve ficar entre nós. Esta é uma informação confidencial. Essa é a nossa arma secreta, que só será usada em circunstâncias extremas, pois somos contra o lançamento de armas no espaço." Nesse ponto, não é nem preciso dizer que ele falou isso em tom de brincadeira, não é mesmo? Logo em seguida, o próprio Putin completou a sua fala dizendo que, mas falando sério, é um cometa. Nossos cientistas sabem o que está acontecendo. Além disso, este é um cometa de outra galáxia e, por isso, ele se comporta de forma diferente dos cometas da nossa galáxia. Ou seja, ao que tudo indica, os cientistas russos também estavam monitorando o 3I Atlas. E assim como a NASA e a grande maioria dos demais cientistas, nunca observaram nenhum tipo de atividade artificial nele, ou pelo menos foi isso que Vladimir Putin alegou. Voltando a falar sobre essa conferência anual da Rússia, inicialmente ela pode até parecer uma estratégia para aproximar a população de seu líder, mas o seu intuito vai muito além do que apenas isso. Na verdade,
Das milhões e milhões de perguntas que são enviadas ao presidente, não há nenhuma que seja feita sem a aprovação prévia do governo. No fim das contas, não é qualquer um que pergunta. Os veículos críticos ao governo raramente têm permissão para perguntar. E até mesmo as perguntas espontâneas da população, como a do menino, passam antes por uma triagem. A ideia aqui é justamente misturar temas banais e temas estratégicos. Numa mesma conferência, Putin pode responder a um agricultor sobre preços de fertilizantes, a uma jornalista russa sobre o cometa 3I Atlas e a um jornalista estrangeiro sobre a guerra da Ucrânia. O principal objetivo do evento serve para simular um diálogo direto de Putin com a população, reforçando a imagem dele como um líder acessível. Além disso, ele também frequentemente coloca a culpa de problemas locais em outros funcionários do governo. É quase como se ele ouvisse o problema e em seguida dissesse algo como: "Isso não deveria estar acontecendo. Vou pedir para investigarem." Com isso, ele se coloca acima do problema, já que o sistema pode até falhar, mas o líder ainda funciona. Com isso, vale a pergunta: o que teria levado ele a comentar sobre o 3I Atlas nesta conferência? Seria essa uma estratégia dele para atrair o olhar internacional, já que todos os demais líderes se recusam a falar sobre esse objeto interestelar? Ou seria essa uma tentativa dele de desviar de assuntos mais urgentes na Rússia, como a guerra da Ucrânia, ou mesmo os protestos da população contra o órgão de censura, ou as demais irregularidades que acontecem pelo país? Apesar das perguntas que são feitas ao presidente passarem por uma triagem, o mesmo não acontece com o chamado linha direta, um telão instalado no salão ao longo do evento, no qual as mensagens de texto enviadas apareciam por lá rapidamente. Era através deste telão que podíamos notar mensagens contra o governo de Putin, mensagens do tipo: "Olhando para a vida no país, é estranho que ele ganhe a maioria das eleições. Talvez as eleições sejam uma ficção." Nem Putin, nem o Kremlin comentaram nada sobre essas mensagens. Voltando agora ao 3I Atlas, ele teve sua maior aproximação da Terra no mesmo dia em que Putin falava sobre ele, sendo que, atualmente, ele segue se afastando de nosso sistema solar. Terminando a sua frase sobre o 3I Atlas, Putin disse que: "Veja, a Lua está a 400 mil quilômetros de distância de nós. E o objeto que você está falando está a centenas de milhões de quilômetros de distância. Não acho que ele represente qualquer ameaça para nós. Vamos deixá-lo ir para Júpiter e no início do ano que vem, o cometa deixará o sistema solar." No fim, o cometa veio e se foi e nada de irregular aconteceu. Apesar de suas anormalidades, não houve nenhum contato com uma civilização alienígena nem nada do tipo, o que nos leva a crer, assim como afirmou Putin, a NASA e vários outros cientistas ao redor do mundo, que ele realmente não passava de apenas um cometa. Mas, então, e você? Está convencido ou ainda acha que há algo por trás do cometa ou por trás da fala de Putin?